Olá! A série de programas Educação Continuada trata hoje de robótica. Essa área da tecnologia tem motivado os alunos a buscarem cada vez mais conhecimentos e capacidades de forma integrada e multidisciplinar. No programa de hoje, a professora Léa Fagundes fala de robótica educacional e construcionismo. Léa Fagundes é psicóloga, com mestrado e doutorado em psicologia e informática, e coordena o Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos à fala de Léa Fagundes. Foco do construcionismo, baseado no construtivismo de Piaget, quer deixar bem claro que Popper faz uma aplicação do construtivismo da epistemologia genética à pedagogia, uma aplicação à educação. E não a pedagogia como arte de ensinar, mas a pedagogia como arte de ajudar a aprender. E essa ajuda a aprender tem um foco sobre a construção continuada de novas estruturas, que, quando se fala em estruturas, também é uma abstração, né? Então, vamos dizer, sistemas de conhecimentos que se organizam em sistemas e subsistemas e funcionam, têm objetivos comuns e funcionam interagindo as partes do sistema no todo. Então, esses sistemas de significação é todos os significados que a gente vai assimilando durante a interação, vai construindo. Mas como é que eles se organizam em sistemas? Em sistemas lógicos, porque a gente vai começando a organizar esse conhecimento, que na mente às vezes a gente está bem confusa, então organiza esse conhecimento em sistemas lógicos, separando diferenças, aproximando semelhanças e fazendo classificações, multiplicações, são operações lógicas que vão ordenando e classificando os conceitos que nós estamos construindo, as nossas ideias e os pensamentos que temos. Então, o foco do construcionismo é ajudar a pensar, mas ajudar a pensar privilegiando um ambiente culturalmente rico em aprendizagem, um ambiente cultural de aprendizagem, onde exista muita novidade, onde exista muita liberdade de explorar e onde exista, sobretudo, um apoio próximo, sistemático ao aprendiz, para que ele consiga pensar e dar-se conta de como está pensando. Então, por que esse apoio não é chegar e dar uma instrução e dizer: bom, faz aqui, ó, que isso aqui vai resolver. Tu queres programar isso aqui? Aqui tem um erro, tu corrige, faz isso. Então, o professor pensa que seria mais econômico e mais rápido para o aluno aprender. E no construcionismo, isso não é o foco. O foco é provocar a comunicação, a expressão e o aprendiz poder dizer como pensa. Ora, nós todos temos um bloqueio terrível. Porque quando nós estamos pensando, nós não queremos que os outros saibam como estamos pensando, porque temos medo de nosso pensamento estar confuso, de nós estarmos pensando de modo errado. Isso por causa da cultura do instrucionismo. Porque o instrucionismo é ensinar a resposta certa e premiar a resposta certa e punir a resposta errada. Porque ou sabe ou não sabe. Se eu te instruir, tu tens que reproduzir. Se reproduz exatamente o que eu te instruí, a resposta é certa. Então eles pensam que é preguiça de não estudar, que é falta de não se concentrar, que por isso a criança não está aprendendo. E não é. É porque o foco está mal. Não é em repetir a instrução. O foco é em reestruturar o pensamento, dar-se conta de como está pensando, expressar esse pensamento e interagir com o outro, socialmente, para que eu saiba como o outro pensa, que é diferente de mim, e fazer essas trocas, que são também pensamento concreto sobre a atividade de trocar, sobre as informações. Essa troca de perspectiva, de ponto de vista, de descoberta. Então, o apoio
do professor não é instrução. O foco não está na instrução. Está na tomada de consciência de como estou pensando, na liberdade de não ter medo e de expressar o meu pensamento, de aceitar que eu posso estar pensando diferente, que nem sempre diferente é errado, mas que se eu estou pensando errado, eu posso reconstruir e mudar a minha resposta. Então, isso é para o desenvolvimento da autoestima e da confiança que eu não preciso ser ensinado para aprender. E que a presença do professor é um apoio fundamental, mas é um apoio psicológico, tem que ser um apoio afetivo e um apoio organizacional. E não uma repressão que representa a dependência. Porque o foco no instrucionismo é a dependência do ensino. Tem que ser ensinado para aprender. Presta atenção que eu vou te ensinar. Faz as tarefas que eu mandei, porque tu vais aprender. E é justamente libertar, dizer, eu não sei hoje, mas eu posso saber mais se eu der mais tempo, se eu explorar mais, se eu interagir com meus colegas, se eu fizer experiências. Então, se o professor vai dar este apoio, o foco é superar os obstáculos da aprendizagem e vencer dificuldades. Vamos ver a próxima pergunta. É por que a ênfase nas aprendizagens individuais? Ora, se quem constrói é o sujeito, e o sujeito só constrói conhecimento quando ele está em atividade, é claro que a aprendizagem de cada sujeito é individual. A aprendizagem é individual, mas o processo de aprender não. O processo de aprender tem que ser interativo, quer dizer, tem que estar sempre lidando com os fenômenos, no mundo concreto, no mundo físico, mas tem que estar sempre interagindo com os outros pensadores, com outras pessoas que estão pensando e aprendendo no mundo social. Então, porque a ênfase nas aprendizagens individuais é porque não se pode fazer ensino que apoie a aprendizagem de massa, porque isso é instrucionismo. Para todos, ao mesmo tempo, ensinar as mesmas coisas e esperar as mesmas respostas. Não é possível porque, se é construcionismo, tem que atender às necessidades, à história, o processo individual. Mas isso eu digo para vocês que é complexo e que a gente tem muita coisa que estudar para poder fazer uma boa educação construcionista, porque a gente crê muito, a gente está condicionado por essa estrutura da escola. Uma estrutura hierárquica, uma estrutura em que o aluno ele é apagado, ele tem que se submeter, ele tem que obedecer, ele não pode ter iniciativa, ele não é despertado a sua curiosidade é refreada. Então, o construcionismo tem que ver individualmente quanto de criatividade, quanto de operação ele fez naquela experiência, como estavam as suas operações mentais antes e como estão depois da experiência. E isso para cada aluno. Ora, é muito difícil ter uma turma de 40 alunos e fazer esse atendimento individualizado para todos. Mas se o ambiente for rico, e por isso a gente coloca o sistema Lego, porque esse sistema foi feito por quem entende do que a criança, como a criança brinca, que para a criança é importante brincar. E que brincando ela pode pensar. E pensando ela vai aprender. Então, é justamente, vamos passar para outra, o que Papert considera essencial para a aprendizagem. É uma mudança de paradigma. É uma mudança, uma inovação na situação da escola. Vejam bem, a escola fragmenta o tempo. Então, o professor chega e diz assim, abra o livro no capítulo 18 e resolva 10 problemas. O aluno tem que silenciosamente abrir o livro, começar a solucionar, bate a campainha, feche o livro, terminou a aula. Ora, uma fragmentação de tempo, como está estruturada a escola, ninguém poderia, nem um cientista, nem um cirurgião, nem um trabalhador, poderia produzir com tal fragmentação. Porque são 50 minutos ou 100 minutos,
e em seguida começa outra atividade, diferente, descontextualizada, sem relação alguma. Então, primeiro, essa mudança na escola é fundamental. A outra importância para que haja aprendizagem, então tem que haver uma continuidade. Papert considera que tem que haver uma continuidade na atividade do sujeito. E o sujeito tem que ter tempo, porque enquanto ele estiver curioso, enquanto ele estiver desafiado, e é uma situação do equilíbrio também, que é a lindíssima teoria da equilibração em Piaget, e a maneira como Papert usa os conceitos de equilíbrio. Porque tem que equilibrar a necessidade de assimilação com a condição de adaptação para que o sujeito se satisfaça com um novo resultado. Então, o aprendiz está trabalhando e tem que ter uma continuidade enquanto ele estiver curioso, enquanto ele estiver interessado. E o mais interessante de tudo, professores, o mais interessante é que não precisa criar motivação artificial, motivos artificiais, não precisa pressionar o aluno, nem fazer ameaças, que ele precisa estudar porque vai ser reprovado. Se o menino foi deixado livre para pensar, e se ele é apoiado em atividades que ajudem o seu pensamento a progredir, em busca de solução de problemas, dos problemas que ele escolheu para resolver, esse menino mantém-se concentrado horas a fio. Não tem problema de disritmia, não tem problema de crianças com perturbações emocionais. Quando ele está feliz, ele está brincando, ele está pensando e brincando de pensar. Então, conseguir esse apoio é a ação fundamental do professor. O professor estará atento quanto que o aluno está interessado em vencer uma dificuldade, um desequilíbrio, e quanto que ele está curioso por descobrir uma novidade, por criar alguma coisa. Então, é importantíssimo que os tempos sejam redimensionados. Eu gostaria de mostrar aqui a outra imagem. São crianças de diferentes níveis, diferentes idades, fazendo uma exploração. Na medida que eles discutem entre si, discutem também com o professor. Então, o que é fundamental nessa construção do conhecimento é que os alunos possam interagir com o mundo físico, interagir uns com os outros, sempre com o professor como apoio, como apresentando desafios, trazendo novas questões, pedindo que os alunos perguntem e, sobretudo, deixando que eles achem os seus caminhos e depois tomem consciência dos caminhos escolhidos e dos resultados a que chegaram. Que nós mesmos, professores, não temos essa condição de lembrar como nós aprendemos, porque nós só temos o condicionamento da escola, a situação estática de estar numa sala de aula sentado, olhando para um quadro negro para o professor, sem poder conversar com os colegas e obedecendo ordens, executando-as mesmo a contragosto. Então é uma mudança total nas práticas pedagógicas da escola. E o construtivismo, dentro disso aí, ele é muito difícil de ser aprendido por professores tradicionais. Ele requer do professor um desejo muito grande por ajudar o aluno, uma paixão de ser professor. De ser professor não aquele que domina a arte de ensinar, que tem a pedagogia como dominar a arte de ensinar, mas aquele que tem a arte de entender o próximo, de entender o seu aluno, de escutar o seu aluno e de providenciar, de criar recursos, de ajudar naquilo que o aluno está precisando, que é, sobretudo, o apoio para pensar. Aí, nesse caso, o professor vai ter que estudar um pouquinho, não digo que tem que estudar a teoria do Piaget, que é muito complexa, que é interdisciplinar, mas isso é outra questão também que o Papert coloca nas condições para aprender, é a interdisciplinaridade. Porque todo conhecimento ele tem que estar contextualizado nas situações de vida, no mundo concreto, e ele é interrelacionado com outros conhecimentos. Porque no mundo, resolver um problema da vida no mundo, qualquer problema que seja, nunca é de uma área específica do conhecimento.
A gente pode ver no problema tanto raciocínio matemático, como princípios da mecânica, da física, como reações químicas, como pode ver conceitos biológicos e como, sobretudo, usa a linguagem para traduzir, para representar o pensamento e para expressar-se. Então, essa condição fundamental do conhecimento, ele é sempre uma rede de interdependência entre das diferentes áreas do conhecimento. E a gente pode criar, inventar com arte e também expressar-se artisticamente, seja por sons, seja por palavras poéticas, seja por desenhos. Então, é uma escola em que os grupos podem se organizar de acordo com seus interesses, mas sempre tem que planejar e definir as suas atividades. Como vimos, Lea nos explicou os fundamentos do construcionismo de Papert. Mas como aplicar esses fundamentos na robótica educacional? Vamos às explicações. Vamos então ver o uso de modelos. Se o uso de modelos é uma técnica indispensável para que haja uma aprendizagem construcionista. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a criança que a gente estava vendo desde que nasceu, que a inteligência foi desenvolvendo e foi assimilando, primeiro ela simplesmente tem respostas a nível de percepção da atividade sensorial e movimentos, né, motores dela. Controle muscular, coordenação motora, para descobrir quando o objeto rola para baixo do sofá, para descobrir quando o objeto permanece, mesmo seja encoberto, para descobrir causalidade, tempo, espaço. Tudo isso é uma construção até os 2 anos de idade que não implica representação. Mas quando é que começa a representação? No fim do 1º ano de idade, ainda sem a linguagem, sem o domínio da linguagem, quando ela faz balbucios, quando ela faz onomatopeia, nós temos uma situação maravilhosa que é a imitação. Nós temos 2 atividades do funcionamento, do desenvolvimento da inteligência bárbaras, que é o jogo e a imitação. Bom, a atividade de jogo é quando ela repete pelo prazer de repetir, no momento em que ela assimila muito mais do que tem que acomodar a novidade. Mas, quando ela começa a imitar, as descobertas do Piaget são maravilhosas. Por quê? Porque a criança imita de acordo com as estruturas que ela já tem. Então, você chega para a criança e dá um modelo e diz, bate palminha. E dá um modelo para a criança, bate palma. A criança se agita, mas ela não vai imitar se ela não tem a coordenação motora, se as estruturas motoras não estão possibilitando, não são maduras, para que ela possa juntar as mãos. Ela simplesmente responde com um sorriso, se agita, mas ela não pode. À medida que ela vai se desenvolvendo, você segura a mãozinha dela, junta, e ela já consegue uma mão segurar a outra intencionalmente, porque antes é aleatoriamente que uma mão encontra a outra, porque o próprio corpo é um objeto para ser assimilado. Então ela começa a bater palmas. Quando você chega e bate palma, ela imita. Ela só imita quando ela já tem estruturas para poder imitar. Depois você associa a palavra palminha, palmas, e ela vai assimilando e integrando ao ato de bater palmas o som da palavra que representa. Ela não sabe que é uma palavra que representa, mas ela assimilou e você só diz palminha, nenê, e ela já bate palmas. Então, essa função de imitação, ela é imitação diferida e depois passa a ser a imitação intencional, é o começo da imagem e a estruturação, as estruturas de representação mental. Então, quando chega a palavra, a criança está representando por gestos, por esquemas sensório-motoras e representando por palavras. Então, já tem uma representação por imagens, que possibilitou a palavra. Essa é a construção do conceito. Então, é a construção de qualquer conhecimento, segundo Piaget. Ora,
No construcionismo, a gente pensa, bom, modelo é fundamental, porque a gente teve que dar um modelo para ela imitar. Então, a gente continua dando modelos para a criança imitar, como se a imitação fosse a reprodução do modelo. Mas, na verdade, quando a gente dá um modelo de uma abstração, de um cálculo, uma soma, quando é um modelo de cálculo de área, cálculo de perímetro, modelo de uma forma geométrica, que é totalmente abstração na geometria euclidiana, não existe retângulo no mundo físico. Só existe a abstração do retângulo como superfície de um objeto. Mas o retângulo é totalmente abstração. Então, existe, primeiro, a abstração das ações sobre o concreto, uma abstração empírica, para poder ter essa abstração das operações mentais sobre elas mesmas. E isso é um desenvolvimento que nunca ficam independentes da abstração sobre o concreto. Eles se abrem possibilidades, se torna mais poderoso pensar, mas sempre fica dependendo. Então, você pensa que se der modelo, vai ajudar. E aí está também outro engano que a gente gostaria de passar para outro. E qual é a função dos modelos na aprendizagem? Quando a gente chega com todo esse construcionismo do Papert e traz os brinquedos Lego e o computador para programar robótica, nós trazemos uma tarefa que para a maioria dos professores é muito pesada, porque a estrutura da escola não mudou, a concepção dos gestores não muda, dos administradores da legislação não muda, e tu tens séculos de uma tradição pesada de um currículo totalmente artificial que não ajuda o desenvolvimento da aprendizagem, o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Então o professor vai ter que fazer essa mudança, mas ele é muito pesado. Então, qual foi a grande estratégia da IDACOM? É que ele resolveu desenvolver modelos e trazer para o professor e para a escola e para os pais este apoio. E esses modelos que apresenta nas revistas, eles também fazem conexão com os famosos conteúdos programáticos que o professor pensa que tem a obrigação de dar todos os conteúdos para cada série, para todos os alunos ao mesmo tempo. Na verdade, não tem. Na verdade, a nossa legislação é uma das mais avançadas do mundo. O que nós temos em currículo oficialmente? Temos parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros estão baseados em desenvolvimento de competências e os conteúdos que seriam programáticos, lineares, sequencial, que estão no livro didático, não precisam ser trabalhados assim. Eles podem ser trabalhados em projetos de maneira interdisciplinar, com construção de conceito pelos alunos. Então, podemos usar o construcionismo tranquilamente na estrutura da nossa escola brasileira legalmente, mas ele é difícil de ser usado porque é uma transição muito grande para quem está condicionado a séculos de instrucionismo. Então, o que nós dizemos nesse momento, a mensagem, eu disse para vocês que eu tinha uma mensagem, e a mensagem que eu estou trazendo é essa. Professores, nós temos que achar modos de intermediar essa mudança. Não podemos querer que tudo mude de uma hora para outra e mude com generalidade. Cada professor, dependendo do seu entusiasmo, da sua paixão de ser professor, dependendo do seu amor pelo ser humano e dependendo dos seus sonhos de ser uma pessoa que realiza um trabalho para ajudar a humanidade, para ajudar a vida no planeta Terra, para ajudar cada pessoa a cumprir com seu destino, que é ser feliz, aos profissionais serem felizes, aos jovens serem felizes, às crianças serem felizes. Esses professores têm que ser apoiados. Mas os outros, eles estão num ambiente em que a maioria está ainda resistente, esses professores, eles precisam de ser apoiados com algum recurso. E um recurso que a IDACOM achou foi usar os modelos e ajustar sugestões de modelos aos conteúdos que o professor ainda pensa que tem a obrigação de transmitir. Então, eu acho que o modelo pode ajudar. Mas se o modelo for usado por um professor construcionista, ele também pode ajudar, porque o professor não vai dar o modelo para ser copiado com Lego. E isso as crianças fazem lindamente. Você apresenta o modelo, eles escolhem, mas eles vão fazer a sua construção. E aí é puro construcionismo.
Nossa convidada, a professora Léa Fagundes, falou nesse programa sobre a robótica educacional. Como vimos, a importância da robótica no mundo de hoje é inegável para a formação de futuros cientistas e tecnólogos. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo.